Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje nós vamos falar sobre a garantia física de usinas no mercado livre de energia. Mas antes eu gostaria de fazer um convite para vocês. Gostaria de convidá-los a conhecer o nosso curso de 50 horas sobre o mercado livre de energia, onde 32 horas são videoaulas gravadas, então você já tem acesso a todo esse material no momento da aquisição do curso, e as outras 18 horas são aulas online ao vivo para tirar dúvidas em datas já pré-agendadas, tá? Então, deixo o link aqui na descrição do vídeo, quem tiver interesse pode conferir mais lá na página do curso, certo? Então, vamos lá para o nosso conteúdo. Então, começamos aqui com a garantia física. Essa é a regra número 03 da Câmara de Comercialização de Energia. Qual a ideia dessa regra, né? A ideia básica é a seguinte, né? Quando você gera a energia e entrega ela para um cliente, né, para um consumidor, pensando no processo direto, né, relação usina com o cliente, você não entrega toda a energia de uma vez só. Você precisa produzi-la, né? Fazer a conversão então da fonte, né? Solar, por exemplo, em elétrica, né? Então, energia potencial solar em potencial elétrico, energia potencial eólica em energia potencial elétrica, energia potencial hidráulica em energia potencial elétrica e assim vai, né? Então a usina, na verdade, ela não produz a energia, ela faz uma conversão e você tem uma capacidade de fazer essa conversão. Então o que é a garantia física? Basicamente, a garantia física ela é uma certificação, vamos dizer assim, de que você tem condições de fazer a conversão daquela fonte para a energia elétrica, né? Porque o mercado comercializa a energia elétrica, né? Então vamos entender um pouquinho aqui da regra. Então, vamos supor que perguntassem para vocês o que é a garantia física. Qual é a resposta, né? Vamos dizer assim, definitiva, do ponto de vista legal, né? Então a resposta está aqui, ó, item 1.1.2. Então nós temos a garantia física é a quantidade máxima de energia elétrica, veja, associada ao empreendimento, incluindo importação que poderá ser utilizada para a comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio de contratos, né? Bom, então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho disso aqui na prática, né? O que significaria a garantia física num modelo de comercialização de energia. Então, pessoal, estamos aqui no site da Câmara de Comercialização de Energia. E aqui nós temos então a empresa CEMIG. Eu escolhi a CEMIG, né, porque é uma empresa que eu acredito que a maioria das pessoas que atuam no setor elétrico conhecem, né? Então fica mais fácil de exemplificar. Ela também opera há bastante tempo no mercado. Esses dados aqui são públicos, tá, pessoal? Vocês podem acessar no site da Câmara de Comercialização, não precisa de login ou algum cadastro, basta selecionar, se eu não me engano, dados de segurança, né? Que o site muda um pouquinho, mas acessando aqui o site, né? Você então tem acesso a indicadores de segurança, ele fica ao lado da aba comunicação. Aqui então, por exemplo, eu selecionei CEMIG e aqui nós temos, né, o chamado requisito. O que é o requisito? O requisito é aquilo que você formalizou, aquilo que você precisa entregar, ou seja, são os contratos, né? Aquilo que seus clientes vão requisitar de você nesse acordo de comercialização. Tá? Vamos resumir dessa forma. Então, o requisito, por exemplo, ó, esse aqui é o mês de dezembro de 2022. O requisito foi de 2.464,1 megawatt médio. Megawatt médio é potência média, né? E aí nós percebemos aqui que parte da energia foi gerada, né? A outra parte foi usado o saldo do MRE, que é o mecanismo de realocação energética, e outra parte foi comprada. E somando todo o chamado recurso, nós temos então, né, 2.866,7 megawatt médio. E veja que nesse caso o recurso é maior que o requisito.
e isso é uma regra, né? O recurso precisa ser maior que o requisito, porque senão você estaria em déficit na entrega de energia. Bom, o que nós temos aqui então? Quando o recurso é maior que o requisito, tecnicamente então você tem garantia física. Então as garantias são a capacidade de geração, nesse caso também aquilo que você comprou e o saldo que você tem direito, nesse caso aqui, nesse exemplo, o MRE. Então, a CEMIG ela possui recursos para atender os requisitos no mês de dezembro, né? E às vezes isso não ocorre, né? Existem meses que você tem um balanço negativo. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, janeiro até março, né, foram meses aqui que a exposição foi negativa no mercado de curto prazo. Mas ao longo do ano, né, numa média, ela teve um superávit, né? Ela teve mais ganhos, né, mais saldo positivo do que negativo. Então, voltamos aqui para a regra de garantia física, né? E aproveitando para responder aqui algumas perguntas, né? Alguns me perguntam assim, Josemar, se eu tenho uma usina hidráulica, fotovoltaica, biomassa, como é que eu faço para definir a garantia física, né? O que acontece, né? Isso está definido na própria regra. Aqui diz então, ó, pegando aqui o parágrafo, né? Então, ó, a definição da forma de cálculo da garantia física dos empreendimentos de geração é de responsabilidade do Ministério de Minas e Energia, sendo a execução do cálculo realizada pela EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, né? E o seu valor estabelecido no contrato de concessão ou ato de autorização. E aí diz que, por sua vez, as portarias, no caso aqui, a 303 do Ministério de Minas e Energia e a portaria 101 ou 101 também do Ministério de Minas e Energia estabelecem a metodologia e as diretrizes para se determinar a garantia física das usinas no sistema interligado nacional. E nós temos aqui na tabela uma espécie de resumo, né? Então aqui diz, a tabela 1 busca resumir as diferenças, porque realmente para cada tipo de usina e dependendo da modalidade, por exemplo, para vender em um leilão, aí você tem leilão de quantidade, leilão de disponibilidade, depende se a usina é hidráulica, depende se ela é térmica, se ela é térmica e for a biomassa, tem também algumas peculiaridades. Se você estiver participando com o mesmo produto em vários leilões diferentes, ou com vários produtos em vários leilões diferentes simultaneamente, você tem uma regra chamada de comprometimento das usinas, ou seja, se eu for entrar no mérito aqui, nós vamos ficar a tarde toda falando, né, sobre garantia física. Então aqui eu vou resumir, eu vou aproveitar a tabela, né, para resumir. Veja só o que a tabela diz. Ó. Quando a usina ela é hidráulica, mas ela não pertence ao MRE, ou seja, ao mecanismo de realocação energética. Então existem duas formas, né? A forma que é definida pelo Ministério de Minas e Energia, e aí os detalhes estão nas portarias, né? A 303 e a 101, e existe também a não definida pelo Ministério. Essa não definida, qual seria? Basicamente a geração medida, né? Basicamente, eles consideram um período, geralmente uma média móvel dos 12 meses, né, os últimos 12 meses, e ali você tem, então, a constituição da sua garantia física. Né? Então, você tem a garantia definido pelo que foi medido. Ali você tem a comprovação, certo? Bom, depois nós temos aqui, ó, usinas hidráulicas participantes do MRE. Essas não tem jeito. Aí você precisa usar o método que foi definido, né, pelo Ministério de Minas e Energia. E nós temos as usinas não hidráulicas. E aí, quando nós falamos de não hidráulicas, né, então nós podemos agora tipificar as usinas. Por exemplo, aqui nós temos, né, vou baixar um pouquinho aqui, pronto. Deixa eu dar um zoom aqui. Agora sim. Então nós temos aqui, ó, as usinas do tipo A, 1A, as usinas do tipo 2A, depois as usinas aqui do tipo
1B, 2B, 2C ou usinas do tipo 3. As usinas do tipo 1A ou 2A são usinas que a sua, vamos dizer assim, a sua saída do sistema, né, uma desconexão súbita, por exemplo, ela causa dificuldades para a ONS para poder manter a qualidade da energia e, dependendo, pode até produzir um blackout, produzir um efeito de falta de energia, né? Ou uma manobra em que a ONS precise fazer um desligamento, né? Fazer intervir de forma que você cesse, né, o abastecimento de energia. As usinas do tipo 1B e inferiores são usinas que também causam esses efeitos, mas são mais leves, né? E a usina do tipo 3, por exemplo, é uma usina que não faz tanta falta. Se ela se desconecta abruptamente, a rede consegue sozinha se reestabelecer e manter os parâmetros mínimos de qualidade de energia. Então, por isso essa tipificação. E aí repara, então, por exemplo, uma usina do tipo 1B até tipo 3, basicamente nós temos a equivalência, né, da geração medida e também podemos ter métodos definidos pelo Ministério de Minas e Energia. Ou seja, nós temos que ler as portarias e entendermos a modalidade. Por exemplo, se eu vou vender em um leilão, se eu vou vender, por exemplo, para o mercado cativo por uma, eles chamam de licitação, deixa eu me lembrar agora, eles chamam de chamada pública, quando a distribuidora faz uma licitação de chamada pública, né? Então a gente também tem uma forma, né, para vender energia para a distribuidora que não seja o leilão, por exemplo. Então, como é que eu faço para definir a garantia física? Simples, você segue a regra da garantia física e, ao mesmo tempo, a metodologia é definida pelo Ministério de Minas e Energia através dessas portarias. Né? Então, essa é a forma oficial sobre a garantia física. Né? Bom, e a outra pergunta que me fazem é, Josemar, o que acontece, né, se eu, no período da contabilização, não produzir tudo o que eu deveria ter produzido, ou seja, não cumprir os critérios da garantia física, né? O que vai acontecer? Você vai sofrer uma penalidade, e uma dessas penalidades é a penalidade por insuficiência de lastro. Tá? Então, eu já fiz um vídeo falando das penalidades. Existe também a penalidade por falta de combustível, né, que é um pouco diferente. Né? Então, na verdade, existe uma regra que define a penalidade e nós temos que observar as peculiaridades do momento. Né? Porque uma coisa é você, por exemplo, não ter o lastro ou termos aí alguma atividade incomum, né? Algum efeito climático ou algo assim. Então, tudo depende do momento. Mas nós temos aqui a penalidade. Qual que é a lógica, né? É feita uma apuração mensal do que a usina gerou. Então, soma-se toda a produção ao longo do ano inteiro e aí você tem um montante anual em megawatt-hora. Esse montante é dividido pelo número de horas do ano todo e se você dividir energia pelo tempo, né, ou seja, megawatt-hora pelo número de horas, você vai ter o megawatt médio. E esse montante é o que você garante em contrato. Então, se você, no final da contabilização, ficou em déficit, né, você pode ser penalizado. Agora, para que serve a apuração mensal? Né? Para você justamente fazer um balanço e poder então fazer a liquidação, onde você pode vender excedentes né, e também você pode comprar as quantidades faltantes. Então, a ideia da apuração é evitar que você tenha esse susto ao final do ano também para contribuindo aí com o planejamento do sistema, certo? Então, pessoal, por hoje fico por aqui. A ideia era só tirar a dúvida e mostrar para vocês o documento. E para finalizar o vídeo, deixo o convite novamente para que vocês possam conhecer o nosso curso de 50 horas sobre o mercado livre de energia. Então, esse curso, né, na página nós temos as definições, né, ou seja, aqui temos informações sobre os cursos, as datas que teremos as aulas online para tirar dúvidas. Também temos aqui o conteúdo, né, das 32 horas. Tá? Então, pessoal, fico por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.